Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vamos aqui finalizar o capítulo dessa semana, que é o capítulo 7 aqui de Terceiro Nef, tá bom? Meu vizinho às vezes aumenta o som, às vezes abaixa, mas eu acho que não tá chegando tanto aqui, tá bom? Se ele não aumentar, eu acho que não vai atrapalhar a mensagem aqui. Se eu tiver uma outra oportunidade, eu gravo novamente o vídeo, se ele ficar sem o som ali, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, prestando atenção na voz, na mensagem de hoje. Então vamos lá, Terceiro Nef, capítulo 7. Nós terminamos o capítulo anterior falando que eles queriam destruir o governo dos juízes. Eles queriam instituir um rei. Olha só o que acontece aqui então no capítulo 7, versículo 1 e 2. Ora, eis que vos mostrarei que não estabeleceram um rei na terra, mas esse mesmo ano, sim, no 30º ano, destruíram, sim, e assassinaram o juiz supremo da terra na cadeira de juiz. E o povo dividiu-se uns contra os outros, e separaram-se em tribos, cada homem segundo sua família, parentes e amigos. E assim destruíram o governo da terra. Então existia um governo forte na terra, o governo dos juízes. Eles queriam destruir o governo dos juízes e instituir o rei. Mas após matar o juiz supremo, na cadeira de juiz, o que aconteceu? Uns se voltaram contra o outro. Não foi estabelecido um rei, mas eles se separaram em tribo. Cada um juntou seus amigos, parentes e formaram tribos. Então agora eles não eram mais seguindo por leis ali de um governador, né, de um juiz supremo. Cada um tinha suas próprias leis, suas coisas. Algo que eles colocaram é que nem as tribos não deveriam brigar entre si. Eles formularam algumas regras assim, mas isso acabou com o governo dos juízes. Agora eles estavam por tribos, né? Por que que vai dar errado isso? Vamos continuar lendo aqui, ó. Que a iniquidade caíra sobre eles, né? Ou seja, a maior parte deles começaram a submeter-se ao poder de Satanás. Satanás tinha grande poder sobre eles, então havia grande iniquidade. E os chefes dessas tribos que foram formadas, aqui diz o seguinte: a parte mais justa do povo se tornara quase toda iníqua, sim, e havia pouco homem justo entre eles. Então, se havia pouco homem justo, e aqueles que eles escolhiam para ser o chefe da tribo, muitas vezes não eram homens justos, então já ia dar errado por conta disso. Aqui no versículo 8 diz o seguinte: e assim não haviam decorrido 6 anos, e o maior parte do povo já se desviara da sua retidão, como o cão torna ao seu vômito, ou a porca ao seu farjuço de lama. Essa escritura aqui é semelhante ao que Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 2, lá no versículo 22, tá bom? Só que o que Pedro está falando é um ditado popular, um provérbio. Então aqui também eles estão usando um provérbio antigo. Assim como Pedro usou um provérbio antigo, aqui também, né, Nef está usando esse provérbio antigo, ou é mormon, né, ao resumir, colocou esse provérbio aqui, tá bom? Em Pedro, né, em 2 Pedro capítulo 2, 22, fica assim, ó: deste modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espajadouro de lama. Imagina só, né? O cachorro vai lá e vomita. E aí ele volta lá no vomito, né? Algo que o corpo dele está rejeitando. Se ele vomitou, é porque estava fazendo mal no organismo dele. Então ele jogou tudo para fora. E agora ele vai lá e pega de volta. Ele vai lá e lambe aquele vômito tudo para dentro de novo. Então era algo que o corpo expulsou, que estava fazendo mal, e ele pega de novo. Ou a porca lavada, como o exemplo aqui. Estava limpinha, lavadinha, ela volta de novo para a lama. Pedro ensina isso, e aqui também é o mesmo conceito aqui no livro de Mormon, que aqueles que fizeram convênio com o Senhor, se tornaram santos, eles não podem voltar para a corrupção. Aquilo que nós rejeitamos, que é a iniquidade, o pecado, a gente não pode voltar para ele, né, deliberadamente, como eles estão fazendo aqui. Então por isso que tem esse ditado popular aqui, como diz Pedro, né, esse provérbio aqui, tá bom? Bem aplicado aqui também. O versículo 9 e 10, falando sobre as tribos aqui, diz assim: ora, os desta combinação secreta
de tanta iniquidade havia trazido ao povo. Reuniram-se e puseram como seu chefe um homem que se chamava Jacó. Então havia várias tribos agora. Porém, uma tribo quis se sobressair sobre as outras. Então eles escolheram o homem mais iníquo, que era esse homem aqui chamado Jacó, e eles queriam fortalecer a tribo deles para ser a dominante entre as outras. Continua dizendo, e chamaram no rei, né? Colocaram ele até como se fosse um rei, mas daquela tribo. Portanto, tornou-se o rei deste bando iníquo, e eles era um dos principais entre os que havia votado contra os profetas e testificara acerca de Jesus. Então aqui está falando que essa tribo que está se formando aqui era extremamente iníqua, de combinações secretas. Era justamente aqueles juízes e advogados que haviam votado para matar aqueles que estavam pregando a palavra de Deus. Secretamente eles fizeram isso, porque era contra a lei que eles tivessem voto de apoio ali no sentido de condenar uma pessoa à morte. Só quem podia condenar à morte seria o juiz supremo, ele teria que dar autorização, e eles fizeram isso sem autorização. Então era justamente esses que agiram contra a lei que estava formando esse bando aqui, junto com esse homem iníquo aqui chamado Jacó. Então veja aqui qual era o plano desse homem iníquo aqui, desse Jacó, que era chefe de uma dessas tribos, e o critério para entrar na tribo dele aqui era combinações secretas, né, e pessoas ruins mesmo. Então, aqui no versículo 12 em diante, diz assim, portanto, Jacó, sendo rei do bando, e vendo que seus inimigos eram mais numerosos do que ele, ou seja, as outras tribos eram mais numerosas do que essa tribo aqui, né, deles, ordenou ao seu povo que se refugiasse na parte mais longínqua do norte, que se estabelecesse um reino para eles, até que os dissidentes se unissem a eles. Então, o plano dele aqui era fazer e ficar o mais longe possível das outras tribos, né, lá no Reino do Norte, e fazer com que dissidentes fossem ir para eles ficarem fortes. Como que eles conseguiriam isso? Ele que diz, porque ele lisonjeava dizendo que haveria muitos dissidentes. Ele falou, muita gente vai se unir a gente se a gente for para lá, para a Terra do Norte, nossa tribo vai ser a maior. Começou a falar isso. E tornaram-se fortes, e tornaremos-nos fortes, para lutar contra as tribos do povo. E assim fizeram. E tão rápida foi a sua marcha, que logo se viram longe do alcance do povo, e não pôde detê-los. E assim terminou o 30º ano, e essa era a condição do povo de Nefe. Então esse iníquo Jacó aqui fez uma tribo, levou para o Reino do Norte e ficou ludibriando outros para se unir a ele, né? Para que a tribo dele fosse a maior, e depois ele guerreasse as outras tribos e ficasse ali como rei. Esse era o plano maligno dele aqui. Versículo 15 em diante, versículo 15 diz assim, e aconteceu que Nefe, tendo sido visitado por anjos, e também pela voz do Senhor, tendo, portanto, visto anjos, sendo testemunha ocular, tendo recebido poder, a fim de que soubesses a respeito do ministério de Cristo, e sendo também testemunha ocular do rápido retorno do povo da retidão para a iniquidade e abominações. Então aqui diz que Nefe, ele era testemunha ocular da retidão que o povo estava vivendo e da iniquidade que eles entraram em um curto período de tempo. Mas não só isso, ele também foi testemunha ocular de anjos e ministérios de anjos, que lhe ensinou muita coisa. Então ele vai sair pregando ao povo, compartilhando a palavra de Deus aqui ousadamente, pregando arrependimento, né, remissão dos pecados, batismo para remissão dos pecados e fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a pregação dele aqui. E por conta disso, muitos, né, vão se voltar. Não a maioria, mas muitos vão se voltar para o evangelho aqui. Versículo 18 diz assim, e aconteceu que se zangaram com ele, né, se zangaram com Nefe, porque ele pregava com um poder e autoridade que era possível negar a palavra dele, né? Então diz assim, ó, e aconteceu que se zangaram com ele, porque tinha maior poder do que eles. E sendo-lhe impossível não crer nas suas palavras, portanto, tão grande era a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que diariamente recebia ministério de anjos. Aqui diz algo interessante, que era impossível não crer nas palavras de Nefe, que ele era poderoso ali no falar. Crer é diferente de seguir.
Tá bom? A gente viu no capítulo anterior, deixa eu ler de novo, no capítulo anterior, lá em 3º Nefe, capítulo 6, versículo 18, diz assim: Ora, eles não pecavam por ignorância, porque conheciam a vontade de Deus relativo a eles, pois foi-lhes ensinado. Portanto, voluntariamente se rebelaram contra Deus. Então, aqui quando fala, né, que era impossível não crer nas palavras de Nefe, eles acreditavam, mas ficavam zangados, porque eles não queriam cumprir a vontade de Deus. Eles estavam se rebelando abertamente contra Deus. Esse é o sentido aqui. Versículo 19 aqui e o 20 vai falando dos milagres que Nefe fez aqui também. E em nome de Jesus expulsava demônios, espíritos imundos, e até os seus irmãos levantou dentre os mortos, depois de haver sido apredejado e morto pelo povo. E o povo viu e testemunhou isso, e irou-se contra ele, por causa de seu poder. E ele fez também muitos outros milagres, à vista do povo, em nome de Jesus. Então ele estava tão poderoso aqui no pregar, que até o irmão dele, né, que foi morto, apredejado, né, por pregar a palavra de Deus, ele levanta de volta o irmão dele da morte ali, né? A gente vê isso também lá no Novo Testamento, Cristo fazendo, né, ele trazendo Lázaro de volta à vida. Quando Jesus Cristo traz Lázaro de volta à vida, aí que os judeus ficam mais assim, agora que a gente tem que matar mesmo ele, porque ele manifesta muitos sinais e maravilhas. Então veja, né, a situação do povo aqui. Aliás, eu acredito que Nefe aqui, como ele mostra aqui que ele estava recebendo ministério de anjos diariamente, né? Então ele estava sabendo do que Jesus Cristo estava fazendo na mesma época lá em Jerusalém. E a pergunta é, será que eu consigo fazer a mesma coisa que Jesus Cristo? E aí então ele começou a realizar esses milagres aqui. Mas não só Nefe pôde. Aqui o relato fala que outros que se batizaram e creram também começaram a fazer esses milagres. Tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó. E aconteceu que se passou o 31º ano, e apenas poucos foram convertidos ao Senhor. Mas todos os que se converteram demonstraram ao povo sinceramente que tinham sido visitados pelo poder e pelo Espírito de Deus que estava em Jesus Cristo, em quem acreditava. E todos aqueles que haviam sido expulsos demônios e que haviam sido curados de suas doenças e enfermidades, manifestaram ao povo com toda a sinceridade que o Espírito de Deus agira sobre eles. Ou seja, eles estavam prestando testemunho do que aconteceu na vida deles, né? A transformação que houve na vida deles para outras pessoas aqui. E continua aqui, e eles haviam sido curados. E também mostravam sinais e fizeram alguns milagres entre eles. Então até esses que se batizaram, que se arrependeram de seus pecados, também estavam fazendo milagre entre o povo ali, tá bom? Vamos aqui finalizar o versículo 25 e 26, diz assim: Portanto, Nefe ordenou homens a este ministério. Embora houvesse poucos ali, ele colocou os próprios que tinham sido batizados, que estavam ali na igreja, ele colocou como mestre para ensinar as outras pessoas, organizando a igreja ali e ajudando, a fim de que todos viessem a ele e fossem batizados com água. E isso como prova e testemunho perante Deus para o povo, de que se haviam arrependido e recebido a remissão de seus pecados. No princípio deste ano, muitos receberam o batismo e se arrependeram. Assim se passou a maior parte do ano, né? Então, a gente vê aqui o esforço constante de Nefe e de outros aqui para ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.